O meu segundo filme também se trata de um escritor wannabe, né? Alguém que está começando a carreira ou tentando ter uma carreira de escritor, mas parece que esse tem talento. Esse filme é um filme turco, de 2018, e ele tem 3 horas e 8 de duração, e é do diretor Nuri Bilge Ceylan, que é um grande diretor turco. Inclusive é dele o filme que foi escolhido para representar a Turquia para o Oscar 2024, o Sobre Gramas Secas. E o título desse filme aqui, que eu vou falar, é o A Árvore dos Frutos Selvagens, ou o original, título original em turco, segundo o Google Tradutor, Arlatçagagi, ou algo assim, que significa pereiras selvagens. Você assistiu, Fernando? Não. Recomendo muito. Polislik var işte bizde. Atanamayan öğretmenlerin buluşma noktası. Bir arkadaşın da şimdi edebiyat fakültesi bitirmişti. O da atanamayınca çevik kuvvet oldu. Parası da iyiymiş. Benim durumda yazarlık olabilir. Bakalım. Yazı işi de kolay iş değil ama. Değil tabii canım. Bom, essa pereira selvagem a que se refere o título, ela existe, ela é uma planta daquela região, mas ela também é metafórica, porque parece que os frutos dela são disformes, e isso se refere também aos homens da família do protagonista. Parece que eles são meio deformados, eles não se adaptam àquela região em que eles vivem na Anatólia, né? Eles moram numa pequena cidade rural. Eles parecem que de muitas formas não pertencem àquele lugar, mas eles ficam. Bom, uma sinopse desse filme para mim é bastante difícil porque eu gosto demais dele, então é difícil reduzir, né, a ideia, assim. Mas, assim, falando rapidamente, o protagonista, o Sinan, é um homem jovem que acabou de sair da faculdade e voltou para casa, nessa área rural da Anatólia, para a casa da família, e ele não se dá com o pai de jeito nenhum. Mas, por enquanto, eles vão ter que conviver, né? Mas eles convivem, né? Só que ele cada vez suporta menos, porque o pai dele tem um vício no jogo e é super achincalhado na cidade, né? Ele é um professor, então ele deveria ser um bom exemplo, mas, no entanto, não está sendo. E o drama do pai dele, em paralelo à trama do Sinan, tem uma crescente, né? E é bastante impactante. É um personagem muito legal de acompanhar, é um personagem leve, ele quer ser leve num momento de muita dificuldade na vida dele. Então tem horas que você quer abraçar, porque ele é uma pessoa divertida, e outras horas você quer ele bem distante, porque não dá para acreditar no que ele fez. E o Sinan, ele tem agora a missão de prestar um concurso, porque ele se graduou para ser professor de letras, eu imagino que seja algo como letras aqui, né, no Brasil. E ele vai ter que fazer um concurso nacional, né? Para que, através das notas desse concurso, é que ele será enviado para algum lugar na Turquia. Pode ser que seja do outro lado do país. E as menores notas, é engraçado, as menores notas vão para um lugar que ninguém quer ir. Mas ele nem está preocupado com isso, ele não estudou e ele não vai passar no concurso. Isso é estabelecido muito no começo do filme. E como ele é um homem e não vai passar no concurso, ele vai ter que prestar o serviço militar obrigatório, que eu acho que é de 1 ano, agora eu estou um pouco confusa. E ele não tem conflito com isso, incomoda um pouquinho, porque, né, a gente não entende o que se passa na cabeça dele. Mas assim, o foco dele, todas as energias dele estão voltadas para publicar o livro que ele escreveu durante a graduação, e no qual ele acredita muito. Ele acredita que tem um conteúdo importante tanto para a família dele quanto para a humanidade. É esse o nível do ego do Sinan, mas ele não coloca isso o tempo todo, né? São alguns momentos que a gente percebe que tipo de escritor ele é, né? E realmente ele tem um empenho para essa profissão. Ele é muito preparado intelectualmente, né? Tem uma cena muito interessante a esse respeito. Ele tem fotos de escritores no armário dele, de roupas, né? O armário antigo. Ele voltou para o quarto antigo, né? Quando ele voltou para casa dos pais. Então, imagina-se que ele colocou aquilo lá antes de ir para a faculdade, quando ele era adolescente, que é uma época em que a gente faz esse tipo de coisa, né? E ele tem um espelhinho nessa porta de armário. Então, toda vez que ele abre a porta, ele se vê no espelho ao lado desses escritores. Isso diz muito sobre as ambições dele, né? E eu identifiquei o Albert Camus
e o Fernando me ajudou a identificar um outro, Cioran. que é o filósofo romeno Emile Cioran, e tem uma terceira foto que a gente não sabe quem é. Mas isso diz muito sobre o personagem numa cena que eu acho muito bonita, né? E é muito rápida, é difícil talvez de perceber, mas fala muito, e é muito importante para a gente saber sobre ele. Então ele vai passar grande parte do filme buscando um financiador para o livro, mas ele tem um outro obstáculo. Além de ser o primeiro livro dele, e a gente sabe, né, a dificuldade que é publicar um primeiro livro, principalmente se você não tem dinheiro e não conhece ninguém, está num lugar afastado de um grande centro. O problema dele é que ele mora próximo ao campo de batalha de Galípoli, ou Galipoli, que é um grande centro turístico da Turquia. E mora também perto de Troia. Também não precisa falar a respeito, né? Foi eternizada na Ilíada. Então todo mundo financia livros de escritores da região, mas se for para falar sobre turismo, sobre as grandes batalhas, os heróis e os mártires e os mitos turcos, né? Ou seja, eles estão ancorados no passado. Só que o Sinan quer falar sobre a região dele. O livro é sobre a região dele. Só que sobre pessoas reais, pessoas comuns do presente, né? E os seus anseios, né, filosóficos. Eu não sei exatamente o que ele escreveu no livro, não é falado. Ele lê um trecho em um determinado momento, mas parece que é uma obra que tem qualidade e que merece ser lida. Mas existe esse conflito, né? As pessoas estarem presas ao passado e rejeitarem essas ideias novas, representada por esse jovem que acabou de chegar e acha que tem grandes soluções através dessa obra que ninguém conhece. Então tem esses conflitos geracionais, conflitos de gênero. Há algumas coisas que parecem muito ligadas à Turquia, mas se você olha no filme como um todo, é uma história muito universal. E não é um filme, aparentemente pode até parecer um filme pesado, né, chato, lento, e é tudo que ele não é. Porque tem personagens muito divertidos, tem uma passagem com um cachorro muito importante para a história, ele é definitivamente importante para a história. E é uma história, pode ser dramática, eu acho engraçadíssima. O cachorro aí eu falei que tinha, né? Nesse episódio. E assim, é muito divertido o filme, é leve. É um filme denso no conteúdo, mas a forma de contar a história é muito leve, muito bonita. Já está na minha lista.